Olá William, boa tarde, tudo jóia? Um prazer estar podendo falar com você de novo. Vou estar te mandando aqui agora uma apresentação para você ver como que está ficando o seu projeto, tá bom? De toda a reforma aí para o seu salão, trabalhando aí com as cores, a nova dinâmica, né? Para a gente dar uma repaginada no salão como um todo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mudar a tela aqui. E aqui a gente começa vendo o portão de acesso, né? Logo que você chega ali naquele portão principal, essa é a primeira visão que você vai ter, né? Dessa nova paginação, desse novo visual do seu salão. Então, ainda aqui desse lado de fora, nós temos o acesso principal, né? Onde foi trabalhado aqui já com as novas cores. E aqui a paleta de cores que a gente está trabalhando é um cinza seco, né, que é um cinza com um tom um pouco mais frio, juntamente com um carvão. Ele não chega a ser aquele preto absoluto e nem um cinza. Ele é ali um preto com uma tonalidade um pouco diferente. Então, logo aqui nesse acesso, a gente tem esse estilo diferente de pintura, né, onde a gente trabalha ele aqui com um formato diferente, né, trabalhando com o preto aqui embaixo e o cinza em cima e a sua logo centralizada, tá? Trabalhando ela na mesma cor do preto desse grafite. Então aqui tudo pintura e as outras paredes todas nesse mesmo tom de cinza. Aqui a gente vai entrar pela porta principal, onde a gente tem aquele pequeno hall, né, com o banheiro. Aqui uma área para um café, uma água, o que estava antes, né, agora é somente aqui para água. Coloquei um armário aqui na parte de baixo, né, para já servir como um local para guardar coisas necessárias. E aqui a gente está trabalhando somente com a pintura, tá? Esse aqui é o mesmo preto que está lá do lado de fora. E aqui aquele mesmo cinza que está lá do lado de fora, né, nessa pequena área de espera, tá? Que foi posto somente um quadro, não tem nenhum tipo de revestimento nessa área. E aqui a gente vai entrar no salão, né, como a área principal do seu negócio. Então aqui nós temos, deixa eu chegar aqui assim. Então aqui o que foi feito para essa nova paginação? O local onde estão as coisas, ele permaneceu o mesmo, tendo em vista que você não quer trabalhar ali numa reforma muito drástica ali com alteração de estrutura, tá? Então, o posicionamento com layout é o mesmo, porém a gente deu uma mudada na visual do ambiente, tá? Então, nós temos aqui a poltrona de espera para quem chega. Aquela estante de pedra ardósia que a gente já tem, a gente está mantendo ela aqui, né, com os seus produtos. E agora a gente olhando aqui para a esquerda, a gente tem a área das cadeiras, onde nós vemos aqui os espelhos, né, as cadeiras dos clientes e os carrinhos, né, de apoio para se trabalhar ali no dia a dia. Trouxemos aqui a sua comunicação visual com a logo para essa parede. Então, a hora que for tirar uma foto de um cabelo que ficou pronto, uma maquiagem, alguma coisa nesse sentido, já vai estar aparecendo a sua comunicação visual. E aqui você pode perceber que a gente trabalhou a pintura um pouquinho diferente, trazendo algo mais moderno aqui para o seu salão, tá? Para o seu estúdio, né? Onde nós temos a pintura naquele mesmo tom de cinza até uma altura e o final dela a gente trabalha com esse tom de preto. Então ela traz esse ar de modernidade aqui para o seu estúdio, né? Traz uma estética, uma visual bem diferente. E no teto, aqui a ideia é a gente fazer um rebaixo de gesso igualando as alturas, porque lá tem uma parte que é um pouco mais baixa e a outra um pouco mais alta. Então formou-se um degrau no visual, né? No teto. Para a gente conseguir trabalhar com uma iluminação diferente, a gente rebaixa esse teto, deixando ele tudo no mesmo plano, no mesmo nível. E aqui a ideia de iluminação é a gente trabalhar com dois pendentes em cima da cadeira. Dessa forma a gente vai conseguir trazer uma iluminação
focada no cabelo da pessoa que você estiver trabalhando. Então você consegue trabalhar a intensidade dessa iluminação, sendo ela uma iluminação com o dimmer, que a gente chama, que você consegue regular a temperatura, a intensidade dessa iluminação, né, como se fosse o fogão, o fogo do fogão. Quanto mais você aumenta, mais intenso fica; quanto mais você diminui, mais brando fica. Essa iluminação a gente vai trabalhar ela dessa forma, para que você não precisa encher o seu estúdio com iluminação. Com essa iluminação focal em cima do cabelo, você vai conseguir trabalhar de forma mais fácil, né, e mais precisa em cada cabelo que você for trabalhar. Em relação à iluminação frontal, por quê? Se a gente tem só iluminação superior, a gente vai criar bolsas de sombra no rosto do seu cliente, e isso psicologicamente, na hora que você estiver trabalhando, o cliente vai ter a sensação de que não está ficando tão bom quanto realmente está, porque justamente esse jogo de luz e sombra. Então, dessa forma, a gente mantém uma iluminação frontal que vai estar ao entorno do espelho, e não da forma que está hoje, com aquelas barras soltas entre os espelhos. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar de uma forma mais moderna, né, e mantendo a necessidade, mantendo ali a funcionalidade daquela iluminação. Tá? Então, aqui foi trabalhado no espelho que você já tem uma fita de LED. Aí já é um LED próprio para isso, não é decorativo, ele é funcional ao entorno do espelho para iluminar, né, o rosto, né, da sua cliente que estiver ali, tá certo? Então ficaria dessa forma. E aqui o teto ele está sendo trabalhado também com a mesma cor, né, da parede, nesse mesmo tom de cinza, tá? Então aqui a gente tem 3 tipos de iluminação. A iluminação geral, que vai ser o Paflon centralizado, para dias que normal, você não está trabalhando, mas precisa de iluminação, a gente acende esse Paflon centralizado. Em momentos específicos que você for trabalhar no cabelo de alguém, a gente tem essa luz em cima da cadeira, onde você vai controlar a intensidade dela de acordo com a sua necessidade. E temos a iluminação frontal, né, que vai estar ao entorno do espelho, certo? São as três fontes de luz. Aqui eu trabalhei um outro tipo de aparador, comunicando, né, com a mesma pegada que já tem ali no estúdio, aquela madeira que você tem no entorno do espelho, ele está se repetindo aqui no aparador, onde vai ter ali um café, um biscoito para quem estiver, né, o seu cliente que estiver ali. E em cima do aparador eu coloquei uma TV, né, como são várias horas, muitas vezes, ou algum procedimento, então tem ali uma TV para colocar uma música ou um filme, alguma coisa para o seu cliente. Entrando aqui no corredor, foi trabalhado aqui os seus diplomas. Eu vi lá que você já coloca eles aqui, porém aqui ele está trabalhando de uma forma diferente, uma moldura um pouco maior, em quadrado, né, com um preto, trabalhando com a mesma paleta que a gente está trabalhando aqui no seu estúdio, né, que vai valorizar ainda mais as suas conquistas, né, que são os seus cursos, os seus diferenciais. Tá? Então eles estão sendo trabalhados aqui no mosaico com uma organização diferente. E as paredes continuam na mesma pegada do salão da sala principal, com o cinza na parede e a faixa preta na parte de cima. E aqui a gente chega na outra sala, que é onde estão ali as cadeiras para lavar o cabelo, né? Então aqui nós temos uma cadeira que vai ser feita ali uma maquiagem, algum trabalho nesse sentido, uma finalização de um penteado. Então temos aqui da mesma pegada da outra sala, o espelho da mesma forma, com a fita em LED no entorno e a iluminação superior, tá? Então aqui a gente manteve o mesmo padrão. A TV nessa sala fica de frente para as cadeiras, que eu já vou te mostrar. E
na parede aqui da lateral direita, anteriormente a gente tinha um armário aqui. A ideia, a proposta é a gente tirar esse armário daqui e trabalhar ele de uma forma diferente. Dois pontos aqui que é bom a gente enfatizar. Pode ver que a sua logo volta aqui nessa sala também. Por quê? Você finalizou um penteado, a pessoa está pronta para ir a algum evento, quer tirar uma foto de corpo inteiro, então você tem esse espaço aqui dedicado. Pode ver que é uma área mais clean, porque o que vai chamar a atenção aqui é o seu trabalho que você fez com a sua cliente, tá? Por isso que a paleta é de uma forma mais clean e a sua logomarca, a sua comunicação visual aparecendo também, reforçando o seu branding, reforçando a sua marca e quem de fato foi o profissional que fez aquele trabalho, tá? Já aqui na sala principal, a sua marca também está aqui, mas aqui você vai conseguir tirar fotos, por exemplo, só do busto da sua cliente, ainda sentada na cadeira, ainda tendo ali a sua comunicação visual aparecendo também. Então você tem as duas possibilidades: corpo inteiro, a cliente de pé, a cliente sentado, focando em algum detalhe ali de um penteado ou de um cabelo que você tenha feito. E aqui a gente volta para ver agora as cadeiras para lavar o cabelo. Aqui a gente trabalhou de uma forma diferente. Anteriormente a gente tinha um armário nessa parede e a minha proposta para você é a gente trabalhar um armário na parede como um todo, tá? Um armário planejado ali, onde vai colocar tudo que você precisa para trabalhar de forma mais escondida, né? No dia a dia você não tem que ficar se preocupando em deixar desorganizado, né? Porque a gente sabe da correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue colocar tudo ali bonitinho, né? Então aqui ele vai ficar mais escondido, né? Dentro dos armários. E a bancada é uma bancada em granito, onde... Desculpa o barulho da rua, mas é uma bancada em granito, porque aqui a gente está mexendo com água, então não tem problema molhar aqui na parte de cima. Então, aqui antes a gente tinha as cadeiras um pouco mais próximas e toda a tubulação aparente, né? Aqui, agora não, eu trouxe elas um pouco mais para frente, para a gente ter esse espaço para o armário, e aqui... Você está trabalhando nessa posição, trabalhando aqui no cabelo da pessoa e você tem a bancada de apoio aqui, né? Pensando em ergonomia, para você não vir ter problemas com dores na coluna, de ter que ficar abaixando para pegar o produto. Então, ergonomicamente, o projeto fica mais funcional para o dia a dia, principalmente quando está chegando próximo de datas comemorativas, finais de semana que tem alguma festa. A gente sabe, né, que vocês profissionais dessa área trabalham muito mais intensamente. Então, se preocupando com a sua mobilidade para o dia a dia, a ergonomia, né, trabalhando ali no dia a dia, tá certo? Então, ela ficaria dessa forma. Questão da iluminação da mesma forma, trabalhando pontualmente em cima de cada cadeira, para se ter o melhor resultado possível ali para as suas clientes, tá certo? Então, olhando aqui a sala no âmbito geral, ela ficaria desta forma. Deixa eu chegar aqui pela porta, essa é a visão que você tem. Um detalhe que passou eu ainda não falei é em relação às janelas. Aqui eu trabalhei com uma persiana, tá? Onde você consegue controlar a intensidade da iluminação que está entrando ali, a ventilação também, tá? E como a gente não quer trocar as janelas que estão ali, como são janelas por conta do edifício ser um edifício um pouco mais antigo, não são janelas esteticamente bonitas, né? Então você consegue virar a persiana ali, deixa ela fechadinha, então o seu cliente não tem que ficar olhando ali a janela, tá certo? Bom, é isso, eu estou te mandando esse material e as imagens estáticas também para você ver como que ficou e aguarda aí o seu feedback, tá bom? Um grande abraço e até logo!